Bom dia! Sejam bem-vindos novamente aqui para o meu canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa diferente. Houve um pequeno erro de fala no último vídeo, que eu falei que faltava mais um personagem, mas não falta, porque eu tô confundindo com a segunda temporada. Então vamos fazer um resumo da primeira temporada do meu RPG. Bem, agora que vocês já viram o nome do RPG, basicamente a primeira temporada é um pouco difícil de resumir. Como assim um pouco difícil de você resumir? Porque ela eu fiz há bastante tempo atrás, acreditem. E tipo, eu fiz ela há bastante tempo e eu perdi o celular que eu tinha a temporada inteira. Então, meio que eu não lembro quase nada da temporada. Então eu vou ter que resumir no puro aqui, né? Porque o homem é bom. Mas, iniciando, Alan... Não. Essa temporada começa com Rodrigo e Sebastian se conhecendo na Ordem. Na mesma organização que tem no RPG de Ordem Paranormal. Basicamente, na Ordem, o Sebastian e o Rodrigo se encontram e partem para uma missão. Nessa missão era para investigar um tipo de casa, uma mansão. Né? Dentro dessa mansão tinha alguém. E eles sabiam que tinha alguém. Porque eles acharam na frente da porta uma chave com um nome escrito, Alan. Eles entraram dentro da casa e eles perceberam que realmente tinha alguém, um homem de costas. Ele virou e os caras ficaram bravos, porque tipo assim, o Alan era um cultista. Cultistas são do mal. Então, né, os caras da ordem. Aí teve uma pequena treta, o Alan quase levou um tiro, mas no fim deu tudo certo e eles só seguiram a missão. Essa primeira missão, não lembro muita coisa, foi mais ou menos pra isso. Eu não vou conseguir resumir todas as missões, porque eu não lembro de todas. Então, né? Mas, basicamente, a gente tem os pontos mais importantes do RPG. Uma das missões, eles estavam indo investigar uma mansão assombrada, onde eles tinham que encontrar um objeto paranormal, um item paranormal, que era a coroa de espinhos, que tem no Ordem. A coroa de espinhos, ela tem alguns poderizinhos e eles estavam em busca dela, porque ela era algo importante que podia cair na mão de scriptas e coisas do tipo. Então, eles seguiram para a mansão. Entrando na mansão, eles ficaram vasculhando, eles descobriram algumas coisas sobre o passado da mansão e sobre a mansão em si, até que eles encontraram duas pessoas lutando contra uma criatura paranormal. Uma dessas pessoas estava em posse da coroa de espinhos. Então, eles lutaram contra a criatura, um daqueles caras morreram e a criatura foi derrotada. Porém, de repente, algumas pessoas entraram dentro daquela mansão. Scriptas, muitos deles. E eles foram e capturaram os nossos agentes. Logo depois disso, após a captura dos agentes, eles ficaram presos em um tipo de basezinha dos scriptas. Eles estavam lá presos, dava para conversar porque era parede com parede. Então, eles ficavam conversando por um tempo e não tinham muito o que fazer. Essa organização que capturou eles era exatamente a mesma organização de origem do Alan. Então, eles estavam muito bravos com o Alan. E logo depois, algo diferente aconteceu. Uma mulher chegou e salvou eles. E adivinha? Liz. Aqui a gente introduz uma personagem que eu já citei, mas que é muito importante daqui para frente. A Liz também tem um segredo que vocês também vão descobrir um pouco mais para frente. Logo que eles são salvos, a Liz repara algo estranho no Rodrigo. Ela sente que ela conhece ele, mas eles ignoram essa situação e apenas conseguem fugir do local. Se eu não me engano, teve uma briguinha, mas eu não lembro de quase nada. Logo depois, eles
tiveram mais alguns conflitos. Eles encontraram, no meio de um tipo de... voltando de uma missão, eles encontraram 2 ocultistas. Na verdade, 3. Esses 3 ocultistas falaram pra eles coisas estranhas. Como falaram por Rodrigo que a irmã dele estava em uma organização ocultista. E que ele conhecia ela. Ou seja, exatamente isso que vocês estão pensando. A Liz, né? Ela é de uma organização ocultista. E ela é a irmã do Rodrigo. Mas a família do Rodrigo não tinha ido dessa pra melhor? Não. Eu falei aquilo, porém a irmã dele tinha conseguido fugir. E essa é a Liz. Esse foi o primeiro pequeno plot que teve do RPG. E foi divertido. Deveras. Esses caras deram uma faca de sangue pro Alan. E uma outra coisa pro Rodrigo. Seguindo em frente, eles acabaram por chegar em uma situação crítica. Esses membros dessa organização estavam querendo invocar uma criatura chamada Aniquilação. Não é literalmente a Aniquilação que tem no Ordem, e sim uma outra criatura. Então, esses homens queriam fazer isso, e a Ordem estava se preparando. Porém, enquanto a Ordem se preparava, a Ordem foi invadida por uma criatura. Uma criatura extremamente poderosa que não poderia ser parada pela Ordem. Essa criatura parecia querer ajudar. Ela deu poderes para os agentes e explicou que ela tinha consciência de tudo. Ela era muito inteligente. É uma criatura com a capacidade maior que a de um humano. E ela explicou que ela queria que eles parassem ela. E que aquele ritual era para invocar ela. Só que em sua forma real. Então essa criatura meio que ajudou os agentes a derrotar ela. Só que depois, logo depois disso, ela foi embora. Então, eles seguiram pro local onde iria acontecer a luta. Vendo isso, chegando lá, eles veem os ocultistas e eles começam a enfrentar. A membrana está sendo rompida. E a membrana é o que separa o paranormal da realidade. Ela está sendo rompida. Então, todos os membros da ordem estão enfrentando juntos o paranormal naquele local. Isso é um fato interessante porque, por isso, os marcados estavam lutando sozinhos. Os marcados lutaram contra os ocultistas. Um deles tinha um poder muito forte de velocidade, ele conseguia fazer vários ataques. O outro era bem forte fisicamente e tinha mais algum. Eles lutaram contra todos esses ocultistas e venceram. Porém, quando chegou no último, ele conseguiu invocar a criatura. E assim que a criatura aparece, pá, ela joga ele. Essa criatura, ela era muito poderosa, imparável. Então, uma luta gigantesca começou. Enquanto a ordem combatia o paranormal ao redor, eles combatiam a criatura. Foi uma luta muito tensa, foi muito difícil porque ela era muito forte. E nisso aconteceu um imprevisto. Alan foi pego pelo pescoço pela criatura e ela começou a atacar ele diversas vezes. O Alan perdeu um dos olhos e o braço... eu acho que é o esquerdo. Ele perdeu um dos braços e foi arremessado contra a parede. Eles continuaram a luta. Sebastian perdeu uma das mãos pela criatura e Rodrigo quase perdeu o braço. A luta continuava, porém de repente o Alan levanta usando um dos seus poderes e quase destruindo a criatura. Ele estava extremamente ferido e quase não conseguia entrar naquele combate, mas ele não tinha morrido. Então a luta continuou até eles derrotarem a criatura. Porém, quando a criatura foi derrotada, uma enorme explosão aconteceu, que devastou uma cidade inteira. E destruiu todos os membros da ordem que estavam no local. E ia matar os agentes da ordem, porém com a ajuda da magistrada do passado, eles conseguiram ser salvos. Basicamente, foi essa a primeira temporada. Eles saíram vivos no final dela, mas foi complicado, porque até hoje o Alan tá sem braço. É isso. Então,
esse foi o vídeo de hoje.